Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a síndrome do desconforto respiratório aguda. Como é que a gente faz para tentar reduzir a mortalidade de pacientes que estão com a síndrome e são pacientes obesos? Eu vou contar um pouquinho para vocês o que a gente pode usar de recurso para mudar o desfecho desses pacientes, para diminuir a mortalidade. Beleza? Eu te convido aí para seguir o meu canal, se inscrever nesse canal, para também curtir esse vídeo e não esquece de apertar o sininho aí para receber as notificações do canal Apollo Fisioterapia. Eu também quero divulgar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês, vou pôr aqui na tela o QR Code. Se você escanear esse QR Code até o final desse mês, nós estamos no mês de setembro, até o final desse mês você vai ter um desconto no e-book do canal Apollo Fisioterapia. Então aproveita, escaneia aí, depois de assistir o vídeo, você vai lá e adquira o seu e-book com desconto de 20%. Apollo 20 é um desconto que você vai ter lá no nosso e-book. Beleza? Vamos lá? Vamos pro vídeo. Bom, vamos lá então, pessoal. A ideia do vídeo de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a ventilação mecânica nos pacientes com síndrome de desconforto respiratório, mas especialmente hoje nós vamos conversar com vocês a respeito dos pacientes obesos. Então a ideia, né, a gente vai conversar hoje como a gente poderia diminuir a mortalidade de pacientes com síndrome de desconforto respiratório e que são pacientes considerados pacientes obesos. Bom, então para conduzir essa discussão de hoje, eu tomei como referência esse artigo, um artigo de 2017, onde inicialmente a gente sabe da importância da ventilação mecânica nos pacientes com SARA. A gente sabe que a evolução da ventilação mecânica permitiu aumentar a sobrevida dos pacientes que têm a síndrome do desconforto. Especialmente nessa fase que nós estamos vivendo, né, nesse final aí de pandemia, quanto nós aprendemos, né, o Covid-19 trouxe para nós muito aprendizado a respeito da síndrome do desconforto. E a ventilação mecânica foi fundamental para a sobrevida de muitos pacientes. Agora, a gente sabe também que a ventilação mecânica, a própria ventilação mecânica pode lesar o pulmão do paciente, pode levar ao que a gente chama de lesão induzida pela ventilação mecânica. E isso é decorrente, muitas vezes, da hiperdistensão alveolar ou overdistensão, né, a superdistensão alveolar, que vai acontecer justamente por aumento da pressão transpulmonar, daquela diferença que a gente tem entre a pressão da via aérea e a pressão pleural. Também acontece por conta da abertura e do fechamento das unidades alveolares, essa abertura cíclica que acontece quando o alvéolo mal ventilado, aquele alvéolo que está doente, né, que tem edema alveolar, esse alvéolo ele pode estar com uma capacidade residual funcional diminuída, esse alvéolo, toda vez que eu pressurizo ele para ventilar, eu vou aumentar, abri-lo e fechá-lo, abri-lo e fechá-lo. E essa abertura cíclica ela pode gerar alterações importantes. Por fim, a toxicidade do oxigênio. A gente precisa lembrar que a síndrome leva a uma hipóxia importante, e essa hipóxia, normalmente ofertamos oxigênio em grande quantidade. A grande questão, logicamente, nós precisamos conversar e precisamos lembrar que o oxigênio, por ele ser tóxico, nós precisamos usar com cautela. Então não há necessidade de colocar o meu paciente para oxigenar, para saturar 98%. Né? Então em alguns pacientes com síndrome de desconforto, uma saturação alvo de 92% ela é muito boa. Né? E aí se fala muito, né, do efeito protetor do PIP, se fala muito, né, do efeito do PIP na oxigenação e, obviamente, acaba por se falar do efeito do PIP na mortalidade. Então, o que a gente também pode lembrar a respeito do paciente, especialmente do paciente obeso? Né? O paciente obeso, a gente fez um vídeo recentemente falando das mudanças de mecânica, das mudanças fisiológicas que acabam acontecendo no paciente com obesidade. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui num cardzinho para vocês. Se você terminando esse vídeo aqui, assista esse vídeo também de obesidade aí, que vai ser interessante para ajudar nesse vídeo que eu estou fazendo agora. Bom, então o que a gente sabe no paciente com obesidade? Que ele vai ter uma maior suscetibilidade ao recrutamento.
Por quê? Por conta da própria alteração que ele tem da caixa torácica, né, da parede torácica, esse peso do gradil costal, e também pelo aumento da pressão intraabdominal, especialmente se eu considerar que esses pacientes estão na posição supino e se eu considerar que esses pacientes vão ser sedados e muitas vezes vão usar bloqueador neuromuscular. Isso vai fazer com que a mecânica respiratória mude muito. Essa mudança, ela é transparecida, ela é nos mostrada por queda da complacência do sistema respiratório e, obviamente, baixos volumes pulmonares. E a ideia do PIP é justamente você aumentar esses volumes pulmonares e melhorar a mecânica respiratória, melhorar a complacência. Agora, o PIP não é só coisa boa, o PIP pode gerar, né, hiperdistender alvéolos que estariam sendo aí considerados alvéolos normais. Então a pergunta o artigo que eu peguei aí como referência para embasar nossa discussão vai tentar responder é que a pergunta é, será que o PIP elevado ele melhora a sobrevida de pacientes com SARA? Então essa é uma dúvida que o artigo vem aqui e vai tentar responder no dia de hoje, né? Esse artigo tentou responder aí. Então, o que de resultado eles encontraram? Primeiro de tudo, né? Eles compararam aí, esse é um gráfico, né? Em que pegaram um grupo de pacientes com SARA e obesos e aí comparou o grupo que usou PIPs mais altos e PIPs mais baixos e aí olhou lá, né, o nível de PIP até 28 dias. Vejam, então, esse é o grupo aqui em torno de 9 de PIP mais ou menos na média, e aí, né, no começo, no primeiro dia aí, comparado ao 28, até teve uma leve queda, mas estava aqui em torno de 14, 15 de PIP, e aqui chega aqui mais ou menos a um PIP de 11, né, um pouco mais alto ainda que aqui o último dia dos pacientes com o grupo, né, PIP mais baixo. Então vamos lá, vamos ver o que quando você primeiro compara, né? Então nós vamos olhar aqui. Quando eu comparo o grupo não obeso com o grupo obeso, algumas coisas nesse estudo eles encontraram, né? Então, só para caracterizar a amostra é importante. Vejam, os pacientes obesos tinham uma diferença em relação aos não obesos em relação ao gênero, né? Então a gente vê aqui que obesos eram só 55% comparado com 40% dos pacientes obesos em relação ao gênero. Isso não vai fazer diferença para a avaliação estatística aqui, né? A gente observa também que houve uma diferença aqui nos pacientes em relação ao APACHE, então os não obesos tinham um APACHE maior do que os pacientes obesos, e aqui eu acho que o que mais vale a pena a gente prestar atenção aqui é em relação à mecânica respiratória. Então a mecânica respiratória, a complacência, era um pouquinho maior em relação ao paciente obeso, então os não obesos em relação ao não obeso. Importante a gente colocar que então, essa diferença, ela é estatística, mas não é uma diferença clinicamente tão importante. Bom, o que se observou em relação à mortalidade? Se eu considerar o grupo todo, independente de ser pacientes obesos ou não obesos, a mortalidade foi de 28% até 60 dias de diagnóstico. Então, quando se acompanha 60 dias após, esse grupo teve 28% de mortalidade. Quando nós observamos lá pacientes obesos e não obesos, não houve diferença. Então, o obeso, apesar de o obeso ter 30%, né, uma porcentagem maior do que o não obeso, o P não foi significativo em relação à mortalidade. Agora, vamos ver se o PIP teve algum efeito na mortalidade, tanto de pacientes obesos como pacientes não obesos. Então, se vocês, então, seguirem aqui comigo, ó, nessa parte do lado aqui do não obeso, o que a gente pode observar? Que a mortalidade, comparando obeso, alto PIP e baixo níveis de PIP, não foi capaz não teve diferença significativa, ou seja, o PIP não foi protetor em relação à mortalidade. Ele também não foi protetor em relação aos dias fora da ventilação mecânica, ele não fez mudanças significativas, e não fez mudanças significativas também, né, estatisticamente, em relação ao barotrauma, apesar de que, olhem só, PIPs mais elevados os pacientes que usaram PIPs mais altos tiveram um pouco mais em porcentagem aqui, 13% de barotrauma. E no paciente obeso, o que a gente tem, o artigo encontrou? Então, no paciente obeso, aí sim, a mortalidade, quando o paciente usava PIPs mais alto, a mortalidade foi significativamente menor do que
quando o paciente usava PIPs mais baixos. Então a mortalidade aqui foi de 18%, e quando eu uso PIP mais baixo no paciente obeso, a mortalidade chegou a 32%. Portanto, mostrando aqui que o PIP parece ter um efeito protetor aqui sim em relação à mortalidade nos pacientes obesos. Quanto ao tempo fora da ventilação, não houve diferença significativa, e também quanto ao nível de barotrauma, também não houve diferença significativa, numericamente aqui significativa, né? E apesar de que a gente viu o dobro de pacientes, a porcentagem foi dobrada aqui nos pacientes com PIP mais baixo, que acabaram por apresentar barotrauma. Bom, aí é só uma outra forma da gente enxergar aquilo que foi apresentado na tabela. Então, para vocês, então, aqui está a mortalidade, o barotrauma ou dias fora da ventilação mecânica. Então, quando você olha o grupo como um todo, independente da obesidade ou não, você pode ver que não há diferença significativa, né? Essa linha, ela está cruzando aí o número 1, né? Então não é a favor nem contra o PIP mais alto. Quando a gente estratifica e observa que eu vou agora estudar somente pacientes acima de 30 de IMC, a gente observa que a linha se desloca mais para a esquerda, então mostrando favorável ao uso do PIP mais alto na diminuição da mortalidade. Já quando é menor que 30 de IMC, a gente observa aqui que eu tenho uma tendência de virar mais à direita, né, de usar PIPs mais baixos, mas não é uma diferença significativa porque ele toca essa linha, né, o 1 aqui do gráfico. Quanto ao barotrauma, a gente pode observar que independente da situação, né, todos os pacientes obesos ou não, a gente tem todas as linhas tocando aí a linha pontilhada, que é a linha do 1, assim como dias fora da ventilação, também a mesma coisa acontecendo. Uma outra observação interessante é a gente pegar aqui e mostrar para vocês, né, se vocês observarem aqui, o PIP mais alto é a linha cheia e o PIP mais baixo é a linha pontilhada. Se eu fizer uma regressão, o que se observou com relação à mortalidade inicialmente, que é essa primeira aqui, né, primeiro gráfico que a gente observa. Então, se eu pegar PIP mais alto, no paciente com PIP mais alto, né, nesse grupo que PIPs mais altos, ele tem uma correlação inversa com a mortalidade conforme vai aumentar, com a obesidade, né, com o IMC. Conforme eu aumento o IMC, eu diminuo a mortalidade se eu usar PIP alto. Agora, quando eu estou usando PIP mais baixo, a mortalidade vai aumentar conforme eu vou aumentar, conforme eu tenho aumento da obesidade. Então existe uma relação aqui de uso do PIP, né? Quando eu estou usando o PIP mais alto, existe uma relação de mortalidade com IMC. Se eu estou usando o PIP mais alto e eu tenho um IMC menor, então vamos dar um exemplo aqui, 20 de IMC, a minha mortalidade aumenta, né? Mesmo usando o PIP alto. Quando eu uso o PIP baixo, olha aqui, a mortalidade diminui, ok? E isso acontece de forma bastante semelhante nos dias fora da ventilação mecânica. Então, o comportamento vai acontecer, então, o baixo nível de PIP para pacientes de baixa IMC mostra aqui para nós, né, baixos níveis de PIP com baixo IMC mostra para nós a porcentagem maior de dias fora da ventilação mecânica. Conforme eu vou aumentando o IMC, né, e se eu usar mais PIP, obviamente que eu vou ter poucos dias fora da ventilação mecânica. E isso acontece no paciente com PIP mais alto, né, no grupo PIP mais alto. Então, quanto menor o meu IMC e aí, consequentemente, né, eu estou usando aí um PIP mais alto, quanto menor o IMC, os dias livres da UTI da ventilação mecânica vai aumentando se eu usar PIP alto e se for obeso. Tá? Já o comportamento, então, quanto a barotrauma, é um comportamento cuja a linha não é tão significativa, mas de qualquer forma, né, quando você pensa que PIPs mais altos no paciente de IMC menor, maior chance de barotrauma. PIPs mais altos no paciente que tem IMC maior, a chance de barotrauma menor. Já quando eu estou usando PIP baixo, no paciente com baixo IMC, teve um pouquinho aqui, o barotrauma foi
em torno de 10%, aqui 15%, 12%, e aí conforme o paciente é mais obeso, se ele está com PIP mais baixo, a chance de barotrauma também é pequena. Então, resumindo, qual que é o recado? A gente deve sim ventilar o paciente, né, o peso elevado e o PIP elevado e a obesidade levam a menor mortalidade nesse grupo, levou, né, a menor mortalidade nesse grupo de pacientes que a gente está mostrando aqui para vocês. Sendo assim, devemos ventilar pacientes obesos com síndrome de desconforto respiratório, nós devemos ventilá-los com PIPs maiores. Isso vai ajudar, então, né, a gente proteger o paciente da mortalidade aí, né, da mortalidade no paciente com SARA. Gente, esse foi mais um vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Eu te convido para seguir o nosso canal aqui no YouTube. Também te convido a me seguir lá no Instagram, que lá eu posto várias coisas interessantes. O canal Apollo Fisioterapia também tem um e-book. Então, se você quiser adquirir o e-book, vai estar na descrição desse vídeo. A gente está preparando várias coisas legais para vocês aí que acompanham e que gostam do canal Apollo Fisioterapia. Beleza? Um grande abraço e até a próxima no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia.